o nosso primeiro convidado de hoje é uma das pessoas, dos políticos mais importantes, uma história impressionante, né, de longevidade na atividade política, é o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, ele que é do Partido Progressistas do Paraná. Muito bom dia, deputado. Eu queria introduzir o senhor nessa conversa que estamos tendo aqui sobre o comportamento da Justiça Eleitoral, do comportamento do Supremo em relação ao governo, principalmente. E eu gostaria de saber do senhor, exatamente, queria lhe fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor teme o comportamento da Justiça Eleitoral daqui para frente até as eleições de outubro? O senhor teme uma atitude, um comportamento parcial da Justiça Eleitoral no âmbito do TSE? Bem, Cláudio Humberto, nós teríamos que esperar que o comportamento melhorasse durante a campanha, o que eu acho pouco provável, porque já há uma parcialidade nas decisões do TSE. Cassaram o deputado Francisquini por fake news, num processo muito duvidoso, tentando criar uma jurisprudência que pressionasse o presidente Bolsonaro e os seus aliados. E vamos ter a troca de Fachin por Alexandre Moraes, que presidirá o TSE a partir de agosto, né? Eu não penso que vai melhorar o ambiente. E o ambiente atual já é um ambiente parcial. O deputado Ricardo Barros está com a gente em áudio e vídeo, hein? Então, se você puder, entra aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para acompanhar em áudio e vídeo a entrevista do líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Essa questão da discussão sobre a urna eletrônica, possível risco de fraude, é algo que o presidente vem trazendo já de longa data. E nós comentávamos aqui, apesar de não haver nada, nenhum indício até agora de possibilidade de fraude, de algo. Aliás, eu queria saber do senhor, deputado, não há um certo exagero nisso? Isso não cria um mal-estar entre o eleitorado, que pode desacreditar do sistema todo? Afinal de contas, os senhores todos não foram eleitos, e alguns reeleitos, na urna eletrônica, deputado? Bom, eu já estou no 7º mandato, né? E quando era prefeito de Maringá, eu doei os primeiros computadores para a Justiça Eleitoral do Brasil. Veio aqui o Paulo Brossard, Sepúlveda Pertence, para receber 3 primeiros computadores da Justiça Eleitoral do Brasil. Então, de lá para cá, teve uma evolução, teve um modelo novo. Todos nós, de fato, fomos eleitos pelo sistema eletrônico, mas há vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro, uma vontade de checar o sistema. Então, o que está errado no processo? A Justiça Eleitoral entrou em campanha contra o voto impresso, aberta. Os ministros fizeram campanha aberta contra o voto impresso, quando votamos na Câmara dos Deputados, e logo em seguida começaram a tomar mais medidas de transparência. Bom, se era tão bom que não precisava de auditar, por que começou a tomar medidas para melhorar a transparência? Então, isso confundiu um pouco a população. E é engraçado, Cláudio Humberto, os eleitores de maior nível, de maior renda, de maior formação, são os que mais me perguntam se há possibilidade de fraude na urna eletrônica. Então, me parece que é preciso fazer algum esclarecimento. Esta convicção que a Justiça Eleitoral tem de que o sistema é seguro não coincide com as próprias atitudes da Justiça Eleitoral, que está criando mais, vamos dizer, mais acesso à transparência, e também as pessoas mais esclarecidas têm dúvidas sobre isso. Eu mesmo não tenho dúvidas, mas eu acho que é preciso esclarecer. Não há nenhuma razão para o sistema não poder ser auditado se ele é seguro, né? Então, a Justiça Eleitoral fala, o sistema é muito bom, mas não venham aqui para conferir. É difícil assim. Deputado, a gente tem assistido aí ainda, né, uma discussão sobre a questão da urna eletrônica, etc. Eu vi ministros do TSE divulgando uma fake news, né, de que o que se pretendia no Brasil era voltar ao
ao voto em cédula de papel, etc., né? Quando, na verdade, o que se discutiu na Câmara, e até não passou, mas o que foi discutido na Câmara foi a impressão do voto eletrônico, né? E não a retomada do voto em papel, como tem dito, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, etc., né? Era a impressão por amostragem, não era a impressão de todos os votos, não. Era de um pequeno percentual de urnas para que houvesse a conferência. Na sua opinião, só para a gente encerrar essa questão da urna, que já está, enfim, já é fato consumado, eu queria saber, na sua interpretação, deputado, o que é que temiam tanto os ministros do TSE se posicionando de maneira tão virulenta, assim, tão vigorosa, virulenta não, vigorosa, contra essa ideia de impressão do voto por amostragem? Pois é, isso que eu falo, eles fizeram essa campanha duríssima e depois de vencido no plenário da Câmara a sua tese de não imprimir os votos por amostragem, não eram todos os votos, eles acabaram abrindo novas ações de transparência. Então, ficou incoerente, mas o sistema era tão bom, tão garantido, por que estão tomando novas medidas para assegurar o voto? Mas isso é um debate inócuo, né, Cláudio Berto? A situação já está definida, eles não vão mudar, e nós temos que conviver com isso. Vamos ver agora esse embate com as Forças Armadas, que foram lá e fizeram 700 anotações sobre a segurança do sistema. Vamos ver, o TSE está dizendo agora que vai divulgar o que as Forças Armadas, que querem fazer uma apuração paralela, né? Estão pedindo para mexer no sistema, só estão pedindo para fazer uma apuração paralela da apuração. Uma central de apuração paralela, e parece que também não vai ser autorizado. Bom, o que parece que não vai mudar também, deputado Ricardo Barros, é a forma de definir o preço do combustível, né? Parece que não vai ter jeito. Troca presidente da Petrobras, vem novo, e parece que a tese continua a mesma de seguir o mercado internacional do preço do barril e também o preço do dólar, e aí chegamos num valor recorde. Aqui, acho que é a quarta semana seguida em que o preço da gasolina sobe, chegando ao valor em Tubarão, em Santa Catarina. Não abasteça o carro em Tubarão, porque lá está custando, viu, Cláudio Humberto, R$ 8,99 o litro. Deputado, não tem jeito mesmo. Tem que chamar a polícia. Exatamente. Tem Tubarão mesmo, né? Nos postos de gasolina e tal, na Petrobras, sei lá onde. Não há o que fazer até o final do ano, deputado? Olha, o preço dos combustíveis, o Brasil, vamos falar de óleo diesel, né, que é o problema maior nosso, que afeta toda a cadeia logística e a inflação, obviamente. Nós importamos 30% do óleo diesel que consumimos. Logo, se o preço do óleo diesel no país interno é menor do que o preço do óleo diesel no exterior, ninguém vai importar esses 30% que faltam para abastecer. Havendo desabastecimento, aí que o preço vai subir mesmo, né? Porque vai faltar o produto, e aí, quando a lei da oferta e procura, ninguém revoga. Então, nós não podemos correr o risco do desabastecimento, que o desastre é muito maior. Então, a política de preço da Petrobras, ela tem uma lógica de garantir o abastecimento. Por isso é que ela tem a sua sustentação. Se você ficar com preço menor internamente, as distribuidoras não importarão os 30% que faltam para abastecer e vai haver desabastecimento, que é a pior das situações que a gente poderia enfrentar. Vamos torcer, né? Está aí essa guerra da Ucrânia, que todo mundo achou que a Rússia dava um tapa na Ucrânia, em 10 dias resolvia, e acabou que estamos aí já há alguns meses e não tem prazo para terminar. E ela está, infelizmente, afetando o abastecimento de gás na Europa, de petróleo para o mundo todo, de fertilizantes também, e isso vai nos afetar a nossa inflação, e como está em recorde de inflação no mundo todo. Deputado, sobre a Petrobras, eu queria uma apreciação do senhor sobre... É um problema que não se resolve, né? O presidente Jair Bolsonaro, que como representante do acionista majoritário, que somos o povo brasileiro, ele tem reiteradamente manifestado seu inconformismo com a política de preços, com a política de lucros, na verdade, da Petrobras, e nada muda, né? Não adianta nada o presidente reclamar, porque eles não estão nem aí para o presidente, até porque hoje quem controla a Petrobras não é nem sequer o presidente da empresa, mas os acionistas
acionistas privados, que acabam determinando tudo isso. Agora, ontem, por exemplo, um diretor da Petrobras justificou os aumentos para garantir, para preservar a saúde financeira da empresa, né? Quer dizer, a Petrobras está disposta permanentemente a arrebentar a economia brasileira, a puxar a inflação para cima, que é o principal motivo de inflação elevada que nós temos, tudo para preservar a empresa. Já o país que se arrebente, né? É exatamente o que está acontecendo hoje no nosso país. Não está na hora, deputado, de o governo dar, ainda que seja um ano eleitoral, né, dar algum sinal mais claro, né, de mudanças nessa política? O lucro do primeiro trimestre, em 90 dias, a Petrobras lucrou 3.000% a mais do que nos primeiros 90 dias do ano passado. Foram 44 bilhões de reais. É um lucro pornográfico e uma prova de que a Petrobras aumenta os seus produtos muito além do necessário, né, para chegar a um lucro tão espetacular quanto este. Não está na hora, não, de o governo intervir nisso? Não já passou da hora de intervir nisso? O presidente falou na sua live, na última quinta-feira, sobre esse tema, né, se posicionando sobre esse lucro da Petrobras. Mas é uma corporação. A Petrobras não é uma empresa 100% do governo brasileiro. Ela é uma corporação, está com ações na Bolsa, milhares de brasileiros são acionistas da Petrobras e tem uma governança que tem que ser respeitada. Pode o acionista majoritário interferir? Pode, mas corre o risco de sofrer ações dos minoritários e ter que indenizá-los a todos. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Nós estamos vivendo uma crise mundial, nós não estamos vivendo um problema pontual aqui no Brasil que a gente possa dar uma solução. Quando a crise está em todos os lugares, como foi a crise da Covid, as medidas têm que ser muito bem pensadas, porque você não tem de onde se socorrer, né? Não tem ninguém que esteja bem para vamos dizer assim, estender a mão para quem está mal. Todo mundo vivendo uma crise mundial de energia e isso precisa ser considerado. Eu penso que a Petrobras deve estar avaliando as críticas feitas pelo presidente Bolsonaro na sua live da quinta-feira, mas nós temos lá um conselho com representantes de todos os acionistas, dos acionistas majoritários e minoritários, e isso é que comanda a empresa. O certo era privatizar a Petrobras, mas a gente não tem que ficar discutindo isso aqui como política de governo, né? E o monopólio da Petrobras tem que acabar de fato. O CAD já determinou a Petrobras que venda 8 das suas refinarias, né? Ela já vendeu vários ativos, inclusive a BR Distribuidora, e ela precisa deixar de ser um ator que responde por 80% de todo o movimento de petróleo no Brasil. A hora que ela for menor, a sua importância fica menor e o comportamento do mercado como um todo aqui definirá os destinos do preço do combustível e do abastecimento. Então, o que precisa é a Petrobras cumprir o que foi determinado pelo CAD e vender os seus ativos e deixar de ser esse dinossauro, né, que é hoje, e passar a ser uma das empresas que atua no petróleo no Brasil. Deputado, não podia ter uma alternativa, já que não dá para mudar mesmo aparentemente, né? Enquanto isso não acontece, o governo federal não poderia usar o lucro, os dividendos que ele recebe como acionista majoritário para tentar criar alguma forma, uma reserva que amortivesse esses aumentos que acontecem internacionalmente e que repercutem aqui dentro? Porque o Cláudio citou bem, né? Foi um lucro pornográfico mesmo nos 3 primeiros meses aqui desse ano. 48 bilhões e 500 milhões de reais, Cláudio, que vão ser distribuídos, lógico, para os acionistas e no muito caso... dinheiro, né? É muita grana. E no caso da União, vai receber, o acionista majoritário recebe 14 bilhões. Então eu repito a pergunta, deputado Ricardo Barros, não dá para o governo usar uma parte desses dividendos para tentar amortizar, diminuir um pouco o impacto desses aumentos externos, deputado? Não dá por causa do teto de gastos. O governo tem tido superávites de arrecadação seguidos, né? Todos os meses estamos batendo recorde de arrecadação, mas não temos limite para gastar esse dinheiro. Então, o nosso orçamento ele tem um teto de gastos que foi implantado lá no governo Temer para assegurar
ao mercado, né, que financia a dívida brasileira e investe nas empresas brasileiras, de que o país não entraria numa onda de gastos excessivos, e esse teto de gastos nos impede de pegar esses 14 bilhões do lucro da Petrobras e gastar financiando o programa de subsídios de preço de diesel ou de gasolina. Então, é muito complexo. Nós estamos lá, ontem, essa semana, dia 4, votamos piso da enfermagem, né? São 16 bilhões de impacto no orçamento público. No federal é pouco menos de 200 milhões, mas nas prefeituras, nos governos estaduais e nas filantrópicas é muito alto esse impacto. E não, né, eu encaminhei não lá no plenário pelo governo. Por quê? Porque não tem esse dinheiro. Então, a gente não pode prometer o que não tem, né? Também, nós temos 2 bilhões, mais ou menos, faltando para o Plano Safra. As pessoas estão plantando, precisam do recurso, do financiamento, e a gente ainda não encontrou esses recursos. Temos mais 2 bilhões que foram pedidos pelas Santas Casas, desde o ano passado, um socorro para as Santas Casas. Ainda não achamos o dinheiro. 5 bilhões que estão pedidos pelo transporte coletivo urbano. As companhias estão com um déficit muito alto, ficaram 2 anos aí praticamente sem passageiros por conta da pandemia. Não encontramos a fonte desses recursos. Então, há uma responsabilidade fiscal que tem que ser mantida, não só pela imagem do governo e pela responsabilidade assumida pelo presidente Bolsonaro, mas porque a lei de responsabilidade fiscal exige e porque a lei eleitoral exige. Vocês estão falando em baixar combustível, mas o TSE diz que é crime baixar o preço do combustível no ano da eleição. Então, como ficamos? A situação é muito difícil, né? A gente assiste aí a decisões da justiça, que parece até que a justiça quer governar, né? Comentamos agora em instantes a decisão. Não está governando, não. Né? Pois é. Mesmo, com absoluta certeza e com totalitarismo ainda. Pois é, e além disso, sendo usado, né, nessa prática pelos partidos de oposição. A gente assiste aí, impressionante, não é, deputado, como o Rede consegue o que quer no Supremo Tribunal Federal, né, e também os partidos pequenos. O Rede tem uma deputada somente, coleciona vitórias no Supremo Tribunal Federal. É como se aqueles que foram derrotados nas urnas acabem governando ali numa parceria curiosa com a Suprema Corte. Mas eu queria trazer aqui, deputado, Claro. Sim. Eu torço para que seja competência dela, né? Que ela seja iluminada para conseguir todas essas decisões e que não seja apenas um instrumento dos que vão decidir entregando a ela a proposta. O ministro Gilmar Mendes, certa vez, falou isso, né, durante uma das sessões do Supremo. O Cláudio Humberto está dizendo aí que o Rede consegue tudo o que quer, não sei o quê, mas é a competência jurídica dos seus advogados, etc. e tal, enfim. Mas o que eu gostaria de saber, deputado, é que nós estamos em ano eleitoral, um ano sempre muito difícil, né? Um ano em que o calendário aperta, etc. Mas ouvimos o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, recentemente, acenar com a possibilidade, até a certeza que ele nos deu, aliás, um evento em Santa Catarina, salvo engano, em que ele disse que em maio, agora neste mês de maio, podemos esperar votações importantes, inclusive de reformas, como a tributária. O senhor acha isso factível? O que podemos esperar, enfim, no ano eleitoral, né, de votação de fato importante e do interesse do Brasil na Câmara dos Deputados? O presidente Arthur Lira tem conduzido de forma corajosa as votações na Câmara dos Deputados, né? Nós temos avançado muito rapidamente, o Senado tem segurado projetos importantes, como licenciamento ambiental, regularização fundiária e defensivos agrícolas, que poderiam reduzir muito o custo do Brasil e aumentar muito a nossa produtividade. Mas, agora, parece que há um entendimento para que a transação, as empresas estão em muitas dificuldades, obviamente, financeiras por conta da pandemia. Então, a renegociação de dívidas, a transação viria na medida provisória que fez o refis do FIES, do financiamento estudantil. Entraria nessa medida provisória, nós votamos na Câmara e mandamos para o Senado. E o refis entraria
na reforma do imposto de renda, que está no Senado e viria para a Câmara. Parece-me que há um entendimento agora entre o presidente da Câmara e do Senado para que esta parte da reforma tributária seja votada acompanhada das autorizações de renegociação de dívidas das empresas em função da pandemia. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Deputado, estava ouvindo a conversa, essa discussão rápida que o senhor teve agora com o Cláudio Humberto sobre essas ações judiciais, enfim, as interferências aparentemente exageradas e algumas delas indesejáveis até, né? Que, em certa medida, acaba tolhendo quem foi efetivamente eleito pelas urnas. Eu queria aproveitar a experiência do senhor, do Cláudio também, de vocês, para entender um pouco mais esse fenômeno. Essa judicialização, essa demonização da classe política, né? E essa interferência do judiciário, que em algum momento pareceu que ia resgatar a nossa nação, né, dos males da política. Isso começou quando, mais fortemente, deputado? Foi na Lava Jato? Porque ali na Lava Jato também houve essa impressão de que o judiciário ia resgatar, ia purgar tudo de mal que havia na política. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque parece que os extremos não são desejáveis aí, né, deputado? A Lava Jato foi um projeto de poder de meus colegas aqui. Sérgio Moro é meu conterrâneo aqui de Maringá. Deltan Dallagnol de Pato Branco, aqui do Paraná, e de outros, que, como está lá no Telegram deles, vocês já leram, né, queriam um projeto de poder. O Dallagnol já queria ser candidato ao Senado na eleição anterior. Né? O Moro também nunca escondeu a sua vontade de mandar de fato, né, porque mandava de direito lá pela Lava Jato. E agora queria ser candidato a presidente do Brasil, pode ser ainda, né? Isso está lá agora na alçada da decisão do União Brasil, mas ficou evidente que era um projeto de poder, onde eles destruíam a classe política para ocupar o seu lugar. Né? Agora, temos outras ações do judiciário que seguidamente ocupam e vamos dizer, invadem competências privativas do Legislativo e do Executivo. Então, isso precisa parar. A nossa Constituição fala poderes harmônicos e independentes. Nós não podemos ter um poder se sobrepondo sobre os demais, como acontece hoje com o Judiciário. Nós sabemos que há um exagero, né? E há uma corda esticada neste assunto, mas isso está permeando todos os órgãos de controle. Os tribunais de contas, por exemplo, o nome já diz Tribunal de Contas. Você se elege, exerce o mandato e presta contas. E eles vão conferir se você fez certo ou errado. Não, hoje o Tribunal de Contas quer te dizer o que fazer, como fazer, se fazer e quando fazer. Nós aprovamos a capitalização dos Correios, está lá no Tribunal de Contas, né? Da Eletrobras, aliás, está lá no Tribunal de Contas há mais de ano, e eles estão olhando se está bom ou se não está bom, o que o Executivo quer fazer. Só que o Executivo tem mandato, né? Tem 4 anos de mandato para cumprir a sua proposta de governo que foi eleita pelo povo. E eles não têm prazo para nada. Então, nós precisamos, sim, equilibrar esses poderes, né? Voltar ao que mandou a Constituição, poderes harmônicos e independentes entre si, o Judiciário parar de legislar, como tem feito sucessivamente, né? E nós podemos, com tranquilidade, cumprir outro mandamento da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Todo mundo que erra responde, mas quando é o Judiciário, o Ministério Público, auditor da Receita, fiscal, não responde por nada. Eles erram à vontade e nunca são imputados, porque agiram pelo Estado. Então você tem que processar o Estado, não consegue processar aquele ativista político que no cargo de juiz, promotor ou fiscal implica uma empresa ou uma pessoa com o objetivo claro de prejudicá-la. E depois não responde por nada. Eu fui relator da Lei de Abuso de Autoridade, já melhoramos bastante esta relação, equilibramos bastante, mas falta muito para que cumpra-se a Constituição. Todos são iguais perante a lei. Os inimputáveis precisam ser expurgados do nosso convívio social.
Deputado, o senhor falou no TCU e há sempre muitas dúvidas, né, sobre o real papel do Tribunal de Contas da União, que apesar do nome não faz parte não integra ali o sistema da justiça brasileira, né, não é do Poder Judiciário. E o Tribunal surgiu e se manteve durante muito tempo como um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Hoje, o que é o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas virou ali uma coisa. Hoje é presidido por uma filha do ex-governador pernambucano Miguel Arraes, né? Ela é a avó do prefeito do Recife, que é do PS, do Partido Socialista Brasileiro, e o tribunal tem adotado posições muito agressivas, né? Sobretudo em relação ao governo federal, etc. O senhor vê isso, vê partidarização também nas decisões, nas iniciativas do TCU? Olha, o TCU, eu tenho 6 mandatos já, deputado federal, votei em todos os ministros que estão lá, todos eles passaram pelo plenário da Câmara enquanto eu estava lá. Portanto, tem ali políticos de todas as matizes. Eu não penso que, como um conjunto, haja posição partidária no Tribunal de Contas da União. O que há é um problema de posicionamento, né? Eles estão deixando de ser um verificador de se o mandatário exerceu bem ou mal o seu mandato para querer ser um condutor das decisões do mandatário eleito pelo povo. É isso que está errado. Deputado, já que estamos falando de judiciário, relação justiça-política, eu queria aproveitar a sua presença aqui para que o senhor comente, porque está na revista Veja dessa semana que a primeira turma do STF firmou maioria para rejeitar um recurso do senhor que pretendia afastar o delegado da Polícia Federal, aquele que é responsável pela investigação, aquela operação Pés de Barro, que é uma denúncia, sim, salvo engano, de um prejuízo, né, calculado em 20 milhões quando o senhor era ministro da Justiça. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa decisão do STF da primeira turma e como é que o senhor considera essa situação, essa apuração. Bom, isso eles estão se apegando num dispositivo legal que diz que o investigador, o policial, a polícia não pode ser declarada suspeita, né? Então, tudo bem, o policial não pode ser declarado suspeito, ele investiga como ele quer. Mas este policial, o delegado Versiani, fez uma declaração ao Luiz Miranda, né? Deputado Luiz Miranda, e esse deputado Luiz Miranda disse isso numa entrevista coletiva, que no caso da Covaxin iria prender todo mundo. O caso da Covaxin já foi arquivado pela ministra Rosa Weber, né? E então eu pedi a suspeição do delegado, né? Claro, como o dispositivo legal diz que não, era provável que eu perdesse, como de fato vou perder a votação. Mas eu expus o lado do ativismo político do delegado, né? Eu tenho que colocar, como eu fui relator da lei de abuso de autoridade, né, eu tenho que colocar as luz quando agentes políticos, agentes públicos, vou repetir, judiciário, Ministério Público, fiscais, delegados, usam a sua função pública para agir com ativismo político, ou seja, para atacar alguém, para denegrir alguém, para manchar a imagem de alguém, com o objetivo, claro, de, vamos dizer assim, no caso, tirar o prestígio ou o apoio popular. Então, a Lava Jato já tomou aí várias sentenças de anulação dos seus métodos ilegais, que nós denunciamos. Se você pegar meu Twitter aí, faz 5 anos que eu falo que a Lava Jato está agindo ilegalmente, né? Mas estavam todos cegos, porque eles tinham a notícia, o vazamento da informação em segredo de justiça é do Ministério Público, né? Então, embora seja crime no nosso Código de Processo Penal vazar informação em segredo de justiça, você via toda hora na imprensa: nós conseguimos com exclusividade tal informação que está em segredo de justiça. Meu Deus, virou praxe aqui no Brasil vazar informação de processo em segredo de justiça. É crime no Código Eleitoral, mas ninguém toma providência. Então, a gente precisa acabar com essa ação política dentro do judiciário. E o que eu fiz ao denunciar esse delegado, sabendo que a lei diz que não pode se alegar suspeição do delegado, né, do policial,
é expor o seu ativismo político. Vou perder a votação, não tem problema nenhum. Né? Essa questão dessa compra que foi feita e a empresa não entregou, porque tinha uma briga lá com a Anvisa, ela não entregou os medicamentos, fez uma confissão de dívida, começou a parcelar, está pagando e vai devolver os recursos, porque ela não entregou os medicamentos, porque a Anvisa também não lhe deu a licença de importação, embora ela tivesse vencido a concorrência por menor preço. Eu disputei isso com a Anvisa, ganhei da Anvisa na Justiça como ministro, e a Anvisa depois fez uma resolução dispensando a licença de importação para a compra de produtos judicializados. Isso são medicamentos que a Justiça manda comprar. E aí a Anvisa ficava regulando lá dentro dos monopólios, né, que estavam estabelecidos aqui no país, garantindo ao representante do laboratório o registro, e não ao laboratório que está lá no exterior e que foi vistoriado pela Anvisa. Representante não pode ter registro da Anvisa. Essa briga nós já ganhamos e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu fiz aí, no caso, uma ação política. Eu sabia que a lei estava contra mim, mas eu denunciei e estou agora podendo falar para vocês aqui que o delegado é parcial e ficou falando bobagem aí sobre o processo. O processo já foi arquivado pelo ministro Rosa Weber também. Deputado, eu gostaria de... Ele também é investigador do caso Covaxin, por isso que eu estou relacionando os dois assuntos. Ok. Deputado, eu gostaria de saber, com a sua experiência, né, de tantos mandatos e, enfim, porque está ali no centro dos acontecimentos do poder aqui em Brasília, eu gostaria de saber da sua expectativa pessoal sobre o desfecho desse caso aí do decreto de graça do presidente da República, né? É um ato de soberania do presidente, está lá previsto na Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal, que é uma espécie de tutor dos outros demais poderes, vai julgar um ato de soberania do presidente da República. Evidentemente que o presidente não faz muito sucesso ali entre os ministros do Supremo, e há uma grande possibilidade do ato do presidente vir a ser decretado nulo. E aí vai criar um impasse. Como é que for, assim, o que é que vale? Vale o ato de soberania? Vale a decisão do Supremo Tribunal Federal? Afinal de contas, como o senhor acha que isso vai acabar? Olha, eu tenho o maior respeito pelo ministro Alexandre Silveira. Quando eu era ministro da Saúde, ele era ministro da Justiça, fomos colegas ministros, né? Mas tá demais o ativismo ali. Se o presidente extinguiu a sentença do Daniel Silveira, não há como ele querer imputar penas a uma sentença que não existe mais. Então é um esticar a corda, né? O presidente não contestou a decisão do Supremo, pelo contrário, ele transcreveu no decreto de graça ou de indulto a sentença do Supremo. Portanto, respeitou a decisão do Poder Judiciário, mas exerceu a sua prerrogativa constitucional. Então, esse assunto está encerrado, não tem mais o que falar sobre isso. Estão esticando a corda aí porque não gostaram de perder, mas o fato é que cada um ali está jogando dentro das suas prerrogativas e o assunto do Daniel Silveira está encerrado. Aliás, muito bem encerrado. Porque nesse país não pode ficar gente presa por crime de opinião, ainda mais parlamentar que tem imunidade material. Isso é um absurdo completo. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro deu vamos dizer, uma boa pá de cal em cima desse assunto, está encerrado, vamos seguir a vida, cada um no seu quadrado. Como diz o presidente, tudo dentro das 4 linhas, todo mundo vai ficar feliz. Então, eu acho que está na hora de parar de esticar a corda. O Supremo pode mudar de assunto. Aliás, ele tem muitos bons assuntos para tratar lá, que são do alto interesse da sociedade brasileira. O outro assunto, né, Cláudio, deputado, ouvintes, que parece que o Supremo quer se ater a ele, ou pelo menos o ministro Alexandre de Moraes, né, é sobre o tal do ataque hacker à Justiça Eleitoral. A Advocacia Geral da União contestou, né, esse pedido de um relatório, um novo relatório da Polícia Federal, mas o ministro Alexandre de Moraes está insistindo que a Polícia Federal faça esse relatório sobre esse vazamento desse suposto ataque hacker que a Justiça Eleitoral teria sofrido ano passado. Como é que o senhor analisa mais esse caso aqui, deputado? Olha, como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes, esse inquérito da fake news dele, que não termina nunca, né? 3 anos de inquérito de fake news, né? É uma coisa que já podia ter sido resolvida. Ele está usando determinados fatos para
produzir um ativismo político. Eu acho que a gente precisa encerrar esses episódios, vida que segue, né? Vamos às eleições, o presidente Bolsonaro vem crescendo muito nas pesquisas, estou muito convencido que ele vencerá as eleições. Aliás, quero agradecer o presidente que confirmou a presença aqui em Maringá, na exposição agropecuária de Maringá, vem assinar também transferência de recursos aqui para a cidade, uma obra importante, e eu tenho certeza que ele vai vencer as eleições. E aí teremos mais 4 anos para fazer esse debate com o Supremo. Eu espero que a gente não precise debater mais nada com o Supremo, é só cada um ficar no seu lugar. Muito bem, o deputado Ricardo Barros tem uma longa experiência, né? A gente já falou sobre isso aqui, são 6 mandatos, foi ministro da Saúde, etc. e tal. Deputado, passado aí o pior, né, da pandemia de Covid-19, o Brasil acabou enfim, apesar da claudicância inicial ali no primeiro mês da pandemia, acabou dando um show de vacinação. O Brasil hoje é dos países que mais aplicam ou aplicaram vacinas no mundo inteiro. O senhor, como ministro da Saúde, assim, esse desempenho do Brasil surpreendeu? O senhor acha que o SUS se superou ou não? Ou o SUS atendeu a expectativa? Quer dizer, o SUS era isso mesmo aí, né? Enfim, são profissionais da melhor qualidade, são muitos profissionais, todos eles engajados na proteção da saúde pública, etc. Que tipo de avaliação o senhor faz sobre isso, né? Sobre esse desempenho do Brasil no combate à Covid-19? Olha, o Cláudio Berto, o Programa Nacional de Imunização do Brasil é modelo para todo mundo, né? Quando eu fui ministro, sempre elogiado em todos os fóruns internacionais que eu participei, e era um sucesso anunciado. Era óbvio, evidente, que a vacinação no Brasil seria muito bem sucedida. Como foi na febre amarela que eu enfrentei quando era ministro, lembra, nas Olimpíadas, Zika vírus, uma crise grande, e nós conseguimos, com o nosso Programa Nacional de Imunizações, rapidamente distribuir as vacinas de febre amarela. Fizemos até aquele fracionamento, estávamos dando meia dose para cada um, para poder rapidamente imunizar as pessoas, e tivemos sucesso. E, de novo, o sucesso na vacinação contra a Covid era esperado, porque a população brasileira tem o hábito de se vacinar, os nossos crianças têm a sua carteira vacinal muito consistente, e os idosos também, com a vacinação da gripe, da H1N1, da influenza, que todos os anos comparecem aos postos de vacinação. Então, era uma expectativa a se realizar, que a população brasileira fosse aos postos e tomasse a vacina, e nós temos hoje, por conta desse alto índice de vacinação, a nossa média de mortes está aí abaixo de 100 já há bastante tempo. Perfeito. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, foi um prazer mais uma vez ouvi-lo aqui no Jornal da Bandeirantes Gente. Muito obrigado pela atenção conosco aqui, com o nosso ouvinte, e um bom final de semana para o senhor. Um grande abraço, e tomara que tenhamos logo a famosa harmonia e independência dos poderes. Que chegue rápido. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Um abraço.